Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos distância entre ponto e reta, geometria analítica, aula 16, exercícios de fixação. Oi, turma! Espero que nessa altura do campeonato você já tenha percebido que no estudo da matemática, resolver exercícios deve ser uma prática constante. Questão 1. Dados os pontos A, menos 1, menos 1, B, 6, menos 3 e C, 4, menos 10, calcule a medida da altura relativa ao lado AC do triângulo ABC. Antes de começar a resolver essa questão, vamos revisar um conceito que vimos na nossa aula 9 de geometria plana, o conceito de altura relativa de um triângulo. A altura relativa de um triângulo é a distância de um dos seus vértices à reta suporte do lado oposto. Por exemplo, suponha que tenhamos aqui o vértice A, B e C formando o triângulo ABC. O que vou falar agora é meio óbvio, mas acompanhe o raciocínio. Temos no triângulo ABC 3 lados, consequentemente, 3 bases. Logo, seremos capazes de determinar 3 alturas relativas. Por exemplo, posso construir a reta suporte que contém o lado AB, e aí traçar a altura relativa a partir do vértice C. Essa é uma das alturas desse triângulo. Posso fazer agora a reta suporte do lado AC, e pelo vértice B, traçar outra altura relativa. Por fim, posso traçar a reta suporte do lado BC, e pelo vértice A, traçar a terceira altura relativa desse triângulo. Beleza? Então vamos à resolução da questão. Bem, agora que já revisamos o conceito de altura relativa, vamos usar o seguinte raciocínio. Na aula passada vimos que, dado um ponto P com coordenadas x0 e y0, uma reta R na sua forma geral, ax mais by mais c é igual a zero. Podemos calcular a distância do ponto P até a reta R pela expressão módulo de ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem vai fazer o papel do nosso ponto P, x0 e y0 será o vértice B do triângulo, pois a questão quer a altura relativa ao lado AC. Logo, ela tem que partir do vértice B. Precisamos agora da reta suporte do lado AC. Podemos usar aquela expressão que parece um determinante, em que, montando uma matriz 2 por 4, na primeira coluna, as coordenadas genéricas x, y. Na segunda coluna, as coordenadas do vértice A. Na terceira, as coordenadas do vértice C. E na quarta, basta repetir a primeira. E essa expressão tem que ser igual a zero. Pegando as diagonais principais menos as secundárias, chegaremos na equação 9x mais 5y mais 14 é igual a zero. Lembre-se que já vimos essa forma de resolução na nossa aula 7 de geometria analítica. Continuando. Agora que temos o vértice B com coordenadas 6, menos 3. E a equação da reta suporte do lado oposto, podemos calcular a distância, ou seja, a altura relativa ao lado AC, pela expressão módulo de 9 vezes 6, mais 5 vezes menos 3, mais 14, sobre raiz quadrada de 9 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Continuando esses cálculos, teremos que a altura relativa ao lado AC será raiz quadrada de 106 sobre 2. Você circula a resposta e hashtag Sussa. Questão 2. Considere um ponto P do plano cartesiano situado no primeiro quadrante, pertencente à reta de equação y igual a 2x, e cuja distância à reta y igual a x é igual a raiz de 2. A soma das coordenadas de P é... Bem, turma, temos o seguinte. O ponto P tem coordenadas xp e yp e ele pertence à reta y igual a 2x. Logo, posso reescrever o ponto P da seguinte maneira. P terá coordenadas xp e 2xp. Continuando, a reta y igual a x, na sua forma geral, pode ser escrita como x menos y é igual a zero. Usando distância entre ponto e reta, temos módulo de 1 vezes o xp mais menos 1 vezes 2xp sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado
mais menos 1 ao quadrado tem que ser igual a raiz de 2, de acordo com a questão. Continuando esses cálculos, teremos que módulo de menos xp é igual a 2. Portanto, xp tem que ser 2. Positivo, pois, de acordo com o texto, P está no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante o x é positivo. Bem, como xp é igual a 2, fica fácil de ver que yp, que é o dobro de 2, será igual a 4. As coordenadas, então, do ponto P serão 2 e 4. Portanto, a soma das suas coordenadas xp mais yp será 6. Circula a resposta, #Sussa. Questão 3. Determine as equações das retas que formam um ângulo de 135 graus com o eixo x e estão à distância raiz quadrada de 2 do ponto menos 4 e 3. Bem, turma, nessa questão, primeiro vou calcular a expressão da reta que passa pelo ponto menos 4 e 3 e que é paralela às outras duas retas que estou procurando. Bem, a equação geral da reta, ax mais by mais c é igual a zero. E o coeficiente angular dessa reta será dado pela expressão menos a sobre b, ou tangente do ângulo de inclinação da reta. Vimos isso na nossa aula 9 de geometria analítica. Continuando. Como tangente de 135 é igual a menos 1, e a reta que estou calculando agora é a que passa pelo ponto menos 4, 3, posso montar a expressão y menos 3 é igual a menos 1, que multiplica x mais 4. Continuando esses cálculos, teremos que a reta que passa pelo ponto menos 4 e 3 tem a equação x mais y mais 1 é igual a zero. Como essa reta ela também é paralela às retas que estou procurando, sei então que as retas que estou procurando serão do formato x mais y mais c, que é o coeficiente independente, igual a zero. Agora, utilizando distância entre ponto e reta, sabemos o seguinte. Módulo de menos 4 vezes 1 mais 3 vezes 1 mais c sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2. Continuando esses cálculos, módulo de menos 1 mais c é igual a 2. Temos então duas soluções. Ou c será igual a 3, ou c é igual a menos 1. Logo, as equações das retas que estou procurando serão x mais y mais 3 é igual a zero, ou x mais y menos 1 é igual a zero. Você circula a resposta e #chique. Questão 4. Qual a área do triângulo com vértices nos pontos com coordenadas 0, 0, 1, 5 e 2, 3? Bem, vou chamar as coordenadas 0, 0 de vértice A, 1, 5 vértice B e 2, 3 vértice C. Vimos no começo da aula de hoje que já que um triângulo tem 3 lados, ele tem 3 bases, consequentemente tem 3 alturas. E podemos calcular a área de um triângulo fazendo base vezes altura dividido por 2. Nesse exemplo, vou fazer da seguinte forma. A área do triângulo ABC será a base BC vezes a altura relativa a partir do vértice A dividido por 2. Bom, num primeiro momento, podemos calcular a base BC por distância entre dois pontos. Logo, BC é raiz de 5. Já a reta BC, podemos calcular com aquela expressão que parece um determinante, em que montando a matriz 2 por 4, na primeira coluna as coordenadas genéricas x, y, na segunda coluna as coordenadas do ponto B, na terceira coluna o ponto C, e na quarta coluna basta repetir a primeira, e essa expressão tem que ser igual a zero. Continuando os cálculos, fazendo as diagonais principais menos as secundárias, chegaremos na equação 2x mais y menos 7 é igual a zero. Agora, podemos calcular qual é a altura relativa ao lado BC. Já temos as coordenadas do ponto A, que é a origem, e a equação da reta suporte do lado BC. Logo, a altura relativa ao vértice A será módulo de 2 vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 7 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1. Portanto, a altura relativa ao vértice A vale 7 sobre raiz de 5. Agora já temos tudo o que precisamos. Podemos calcular a área do triângulo fazendo simplesmente base vezes altura dividido por 2. Continuando esses cálculos, a área do triângulo ABC será 7 meios. Você circula a resposta e acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemático de hoje.
Na próxima aula, falaremos sobre área de polígonos no plano cartesiano. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!